Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nossa saudação a todos, estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. São 52 anos dedicados à saúde, Unimed Erechim e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós voltamos a falar sobre cultura aí, eu acho que é um dos programas em Erechim que mais tem abordado a questão da cultura, é o programa Painel, enfim, e dando o devido valor que a cultura tem na formação e na edificação de um povo. Nós estamos recebendo, então, com muito prazer aqui a doutora Helena Confortin, presidente da Academia Erechinense de Letras, a Zeni Bearzi, jornalista, patrona da 25ª Feira do Livro, e a Lúcia fez doutorado também? Sim. E a doutora Lúcia Balverde Palhosa, vice-presidente da Academia Erechinense de Letras, e as três estão aqui na condição de autoras, coautoras do livro Mulheres de Erechim. No anonimato ou no palco, elas são elas. É isso, né? E juntamente com elas também a nossa colega Neuza Cidade Garcês, a senhora Maria Wanda Krepinski Grock, e que são as 5 autoras, enfim, desta obra-prima sobre as mulheres, que teve um lançamento solene, muito lindo, há poucos dias no Salão de Atos da URI. Gostaria de justificar que, de repente, alguém em casa está reparando, porque as pessoas são de reparar mesmo, e eu acho que o fazem bem. De repente, alguém está com pouca roupa, alguém está com bastante roupa, né? É que nós estamos gravando esse programa num dia muito frio, mas que no momento que estamos gravando a temperatura subiu um pouco e nós estamos com ar condicionado aqui. Enfim, então não estranhem, porque afinal de contas, como as mulheres dizem, e nós assinamos embaixo, o que importa é o conteúdo. Né? Não é exatamente os adereços, não são exatamente os adereços. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Gostaria que vocês fizessem o programa, se fosse possível. Vou começar com a presidente Helena Confortin. Cumprimentos pelo livro. Hoje, obrigada por nos convidar novamente para estarmos aqui. Nossa saudação aos ouvintes e, como sempre, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui falando sobre cultura. Cultura em Erechim. Zeni, também, parabéns pelo trabalho e obrigado também por estar aqui. Obrigada, Odi, novamente pelo convite, por estar aqui mais uma vez nos estúdios da TV Erechim. E obrigada por também incentivar a cultura, principalmente agora no lançamento do nosso livro Mulheres de Erechim. Doutora Lúcia Balverde Palhosa, muito obrigado. Eu pensei em você muito esses dias das cheias. Voltando, fazendo um remember de longa data, quando eu passava as minhas férias do Mantovani lá em Sede Dourado, nas barrancas do Rio Dourado, eu me lembro que teve um período onde os seus pais, seus tios, iam na propriedade de um tio, meu lá, falecido já, aonde o Rio Dourado ele se alarga um pouco e ele faz uma curva e ele se torna uma espécie de um lago. Tanto é que o local é chamado de Linha Poço Grande, né? E aí depois ele segue num filete assim,
vai rumo hoje ao Lago de Itá. E o Rio Dourado, né, corre lá embaixo naquele tempo, e a gente estava lá em cima, e eles iam acampar nas sextas-feiras à noite, às vezes, aí levavam carne, refrigerante, cerveja, dos Balverde e tal, e ficavam lá em cima num plano assim e tal, e tinha todo um barranco lá para baixo e tal, né, e a gente olhava o rio lá embaixo, né, e não é que nessas cheias aí o rio subiu tudo aquilo e veio quase na estradinha assim, lá na geral, que a gente chama, né? E eu ficava pensando, meu Deus, já pensou se fosse naquele tempo? Né? Nunca teria me passado pela cabeça que o Rio Dourado um dia poderia chegar lá aonde ele chegou, aonde teus pais eles faziam, enfim, iam acampar e ter os seus encontros. Eles tinham terras lá. Sim. Né? Mas, enfim. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui também e cumprimentos pelo livro. Boa noite aos ouvintes. Eu é que agradeço por nós estarmos aqui mais uma vez, né? Não só divulgando os livros, mas mostrando, né, o conteúdo excelente que nós vamos encontrar da história de muitas mulheres de Erechim. Bom, eu vou passar a palavra, então, para vocês começarem a explicar, enfim, aqui são 200 mulheres. E a senhora pode explicar, daí me parece que foram divididas as escolhas por áreas, né, e tal, né, que se fique à vontade para conversarem entre vocês. De onde surgiu essa ideia? Como é que foi essa ideia e como é que ela começou a caminhar? Bom, como surgiu o nosso livro, a ideia? Há muitos anos eu escrevo ou trabalho com o tema mulher, como tema de pesquisa. Tanto que eu fiz parte durante muitos anos do grupo de pesquisa em gênero da PUC de Campinas, São Paulo. E a gente publicou diversos artigos sobre o tema mulher. E aqui em Erechim, na época em que se começou a tentar valorizar a mulher, a gente trabalhou com grupos, com entidades sobre tema mulher. E a mim isso sempre meio cutucava, de ver que nós mulheres não tínhamos repercussão nenhuma, os eventos pouco eram divulgados e tal. Uns anos atrás, agora há poucos anos, foram feitas publicações em Erechim abordando personalidades. E nessas publicações percebeu-se que realmente Erechim, queiramos ou não, é uma sociedade bastante machista, que pouco contemplava as mulheres, seus feitos, suas venturas e desventuras nas publicações, na literatura de Erechim, se formos analisar. Como eu sou curiosa, pesquisadora, comecei a olhar esses trabalhos e ver que nós ocupávamos sequer 10% do que se publicava em Erechim, tanto no que se escrevia quanto em quem escrevia. Isso foi cutucando. Como a Academia de Letras tem como um dos objetivos resgatar a história de Erechim, um dia, tomando um café com uma pessoa, com a nossa colega Wanda Grotti, ela estava com um livro que falava sobre o anonimato das mulheres negras de Erechim, a pouca participação das mulheres, visibilidade das mulheres negras. E aquele título me ficou na cabeça. E uns dias depois apareceu o título, Mulheres de Erechim, no anonimato ou no palco. No início era para ser um outro título, no anonimato ou no palco, elas são show. Depois mudamos o título. Quem escreveria isso? Então a gente foi buscar pessoas que tivessem bagagem, experiência e determinação para trabalhar uma obra. Começamos por uma jornalista, a Zeni, com toda a garra, que trabalhou muitos anos com a revista Você, no qual o tema era mulher, sobretudo. A Maria Wanda, que trabalhava bastante, sobretudo com grupos até de terceira idade, com outras atividades. A Neuza como historiadora,
que tinha o troféu, ela dava aquele troféu a Mulheres das Fortalezas, o projeto, já trabalhava com mulher, e a Lúcia, que sempre trabalhou com mulher, sobretudo em eventos sociais da cidade, culturais e sociais da cidade. Então, nós vimos o perfil dessas mulheres que poderiam trabalhar conosco. E aí surgiram os convites e a partir daí, há 2 anos e meio, foi em agosto de 2002, nós fizemos a primeira reunião, onde começamos a trabalhar esta obra. 2022. 2022. Sim, 2022. Sim, começamos a trabalhar essa obra. Mas como é que foi daí, como é que nós vamos começar por quem? Vamos começar pela fulano de tal, não, parei um pouquinho, uma é da área da saúde, a outra é da área da... Como é que chegaram a esse acordo? O primeiro embate nosso, não foi assim nem a respeito de título, porque o título foi aparecendo adiante, e nós achamos essa palavra show muito diferente até do que nós pensamos. Ninguém precisa dar show, né? A gente precisa fazer a vida, a gente precisa fazer uma história. E o nosso primeiro embate foi assim, gente, mas nós tem 55 mil e poucas mulheres em Erechim. Como é que nós vamos selecionar? Nós nem sabíamos direito ainda se íamos colocar 100, 150, 200. Pela necessidade é que elas foram a 200. E a primeira coisa que a gente se perguntou, gente, mas vamos escolher esta. E por que não esta? Ai, não, gente. Vai ter pessoas que vão ficar chateadas conosco. Será que nós queremos comprar essa briga? E daí que vem aquela história que eu falava na noite do lançamento, né? É uma gota no oceano apenas, mas se não tivesse essa gota, o oceano seria menor. E passar para a história, por exemplo, de Erechim, a gente já passou. Se eu olhar uma película na minha frente, nós já passamos 2/3 no mínimo da nossa vida. E o que é que nós estamos deixando de herança não só nossa, não só do gênero feminino, mas do que essas mulheres fizeram pela história de Erechim nesses 106 anos que Erechim terminou de completar. E nós vimos, vendo, e não foi só na primeira reunião, e nem só na segunda, e nem só na terceira, que a gente questionou se ia adiante nesse trabalho. O medo sempre, né, daquilo que eu disse naquela noite, o medo que se passasse por algum lugar e se dissesse assim, ou se pensasse assim, joga pedra na Geni, porque não agradaríamos a todos. E agora, a seleção das mulheres, no caso, nós começamos a elencar mulheres. Não, e aí vimos como nós vamos escolher, como a Lúcia diz, esta e não aquela. E aí que começou a surgir, quem foram as mulheres que marcaram a educação? Tá, daí nós começamos a pensar, e aí vieram os 10 áreas que nós escolhemos, 11 até temos a área das agricultoras, que podemos falar. Né? Juntar por áreas. Daí que dividimos por área, tanto que nós escolhemos 11 áreas, e em 10 colocamos mulheres, mas haveria 20 áreas. Então ficaram fora muitas mulheres, porque nós não abordamos a área a qual elas pertencem. Então, essa decisão de como escolher, ela foi surgindo no decorrer. Agora, eu vou dizer, as meninas, minhas colegas, mais uma vez sugeriram, vamos seguir a obra. Eu sou teimosa, tá? Uma vez a ideia lançada e viabilizada, eu digo, nós vamos chegar ao fim dessa obra. Nos avisaram que receberíamos críticas, várias pessoas, que nós éramos meio loucas em fazer essa obra. Não, eu acho que nem precisa a pessoa avisar, eu acho que o bom senso, né? Sim, a gente sabe. Hoje, a gente sabe que pessoas muito proeminentes ficaram fora, podem ficar fora, mas como, assim, em tudo, né? Hoje, quando você tem aqui uma planilha grande de assuntos, tu começa a colocar, bom, isso aqui no jornal vai para a área de esportes, isso aqui vai para a área econômica, isso aqui vai lá para a área de memórias, né? Então, no momento, a gente teve que fazer isso aqui para Zeni. E também, além dessas áreas,
contemplamos as desbravadoras do município. Que havia muito... As pessoas falavam sobre as desbravadoras, mas não havia conteúdo escrito. Sim. Então, a partir de agora, nesse livro que inicia com as desbravadoras, as 10 mais que nós encontramos, conteúdo, já estão contempladas no livro. Por ser uma obra aberta, quem sabe nós, autoras de agora ou outras no futuro, poderão continuar a obra, colocando... Quer dizer, com aberta que a porteira está aberta, que daqui para frente vocês mesmas ou outras pessoas podem pode vir num novo volume, né? E contemplando, e até eu dizia assim, a própria história de quem está ali poderá ser reescrita. Né? Nem todas as pessoas estão falecidas. Isso é importante que se frise que... Porque nós temos pessoas ali, muitas pessoas que já são falecidas. E foi um trabalho hercúleo, muitas vezes, buscar alguma coisa sobre a vida delas, porque até familiares não estavam mais vivos. Né? Eu acho que eu sou erichinense da cepa, e coisas que a gente ouvia falando, mas que a gente não tem mais as pessoas vivas para ir pesquisar. Então, muitas vezes é aquela história assim, quem conta e escreve vai ser aquela história que vale. Pode ser que alguém chegue com algum outro documento e diga assim, mas tinha ainda isso. A respeito da nossa própria história, a gente pensa em viver ainda muitos anos, né, Gurias? E a nossa própria história poderá ser reescrita, certo? Então, por isso que a gente aqui até faz uma menção a Humberto Eco. É uma obra aberta, né? Ela não termina aqui. E depois que eu vi uma Ruth Rocha, que renovou o contrato com a editora por mais 15 anos, e ela tem 95 anos, então nós temos esperança ainda, né? De escrevermos muito mais obras. É interessante. Escrever sobre ela mesmo, né? Exatamente, sobre ela mesma ainda. Sobre ela mesma. Eu lembro de um outro livro que saiu sobre homens, sobre 100 erichinenses, né, que mas todos eles já falecidos. Falecidos, sim. Né? Então... ele não é sobre homens, é sobre erichinenses, ele tem 8 mulheres. Eu sei. Sobre inclusive tem pessoas que são 100 personagens que estão naquele livro, e tem uma outra que está aqui também. Sim. Né? Sim, várias delas mas também eles enfrentaram esse negócio de... Como é que não lembraram do fulano de tal? Como é que não lembraram do fulano de tal? Com certeza, e até foi um dado interessante, porque eles colocaram algumas coisas de pessoas mortas, que se falasse delas, digamos, há 20 anos atrás, eu acho que algumas famílias não gostariam que colocasse alguns dados. Quando uma geração falece, o fato que é verdadeiro, ele pode vir à tona, porque as pessoas não estão ali mais para se doerem, muitas vezes, pela forma como as coisas aconteceram. Eu queria destacar um item que, depois que nós selecionamos as mulheres, que fizemos uma relação bem maior, fomos enxugando, escolhendo itens onde colocá-las, nós consultamos todas essas mulheres, perguntando se elas gostariam de participar. E fica muito claro que todas as que estão no livro assinaram um termo concordando em participar. Ou seus descendentes, Ou seus descendentes. E tomaram conhecimento, ou escreveram, ou para quem nós pesquisamos, tomaram conhecimento do texto antes dele ser publicado e deram aval ao texto e às fotos que estão no livro. Então, nesse sentido, nós procuramos respeitar a individualidade da pessoa, da família, a sua trajetória de vida e procuramos, sobretudo, colocar no livro aspectos positivos. Tá? Claro, sempre tem dores e sofrimentos, mas nós tentamos dar o destaque aos feitos da mulher e não aos problemas enfrentados, às situações. E devo dizer que várias mulheres declinaram do convite. Acharam, não muitas, né? Mas várias mulheres declinaram do convite, não aceitaram, acharam que ou não era o momento ou que a história delas... Pode ter sido isso. Eu conheço muitas pessoas que relutam em... não sei se expor. Será que é para mim isso? Será que não sei? Eu acho que
Tem algumas pessoas que, digamos, vão acabar sendo objeto de um livro que chega num ponto que a obra delas, digamos, ela não pertence mais a elas, assim, pertence à sociedade. Com certeza. Então, a sociedade acho que merece ter Então, esse conhecimento. algumas acharam que a vida delas não tinha uma conteúdo construção ainda. tão grande, né? Outras foi questão de acharem que, pela humildade delas, né? Eu acho assim, essa certa humildade de muitas pessoas. E algumas até por questões pessoais, questões outras familiares, que declinaram da participação. Mas esse número não chega a 10, né? Quem declinou do convite, o número não chega a 10. Não. Passou de 10. Passou de 10. Passou de 10. Não Bom, vai. mas- Tá, tudo bem. Mas Enfim, é uma obra aqui, deixa eu ver, são 806 páginas. 806 páginas. Olha, é mulher para quem não termina mais. É importante colocar também que, a não ser que, no período inicial ali, quando as fotos das pessoas estavam apenas em preto e branco, o livro aparece com as fotos coloridas, né? Que a gente sabe que isso aumenta o custo de impressão também em tudo, mas as fotos estão ali coloridas, essas também, como a Helena disse, foram todas autorizadas, né? Então, tanto no aspecto emocional, se respeitou as pessoas que estão ali, quanto no aspecto jurídico, né? Essas coisas hoje vão ganhando uma importância muito grande, muito né? grande, e é preciso ter muito cuidado, que certamente tiveram. assinaram o termo de autorização de uso de texto e imagem. Todas elas assinaram, temos assinatura ou dos familiares autorizando. No aspecto jurídico, hoje nós temos que respeitar a imagem, o texto, a identidade da pessoa. Quem está aqui é porque quis estar. Eu fui no lançamento lá e pude perceber assim, no semblante de vários familiares que têm uma mãe, uma irmã, uma avó, né, contemplada no livro, o brilho nos olhos dessas pessoas. Com certeza. Né? Isso assim foi uma coisa assim, não adiantava tu dizer um não, né? Assim, mais ou menos, não. Aquilo era visível, né? Aquilo era espontâneo, porque parecia que elas estavam ali no lugar das pessoas, né? Recebendo, né? E claro, quem estava ali... E aí hoje aquilo que a gente vinha desde o começo falando, que a mulher vivia no anonimato. Então ela teve um momento em que ela foi, maiúsculo, em que ela foi a personagem. Tá? E aqui nós tentamos justamente dar esse lugar, que ela seja a personagem, que ela não esteja sempre ao lado ou até atrás de outras pessoas servindo. Aqui ela foi mostrada como ela é. Eu acho que por isso as pessoas estão tão vibrando e gostaram do trabalho. A gente mexeu com sentimentos, mexeu com emoções, e mexeu com aquilo de mais bonito, talvez, que tenha na pessoa humana. O reconhecimento de filhos para suas mães, de maridos e, sobretudo, da comunidade para com suas mulheres. E também, digamos assim, puxando pelo lado, pela experiência jornalística que a gente tem, às vezes a gente tentava fazer alguma coisa, mas eu acho que não, eu acho que quem sabe você deixa assim, e não sei o quê. Aí depois... marido antes. Aí depois... A resposta. Depois da gente insistir, tá, então faça. Depois de pronto, né? Ainda bem que foi feito, ainda bem, porque tu vai ver que não vai mudar a vida dela, vai no sentido assim de depreciar, muito pelo contrário, tu passa a ter, ela passa a ser, poxa, eu realmente fiz tudo isso. A gente tem consciência, né, no fazer isso, que não a questão da invisibilidade da mulher, não é alguma coisa só de Erechim, não. Ela é secular e ela é do mundo, ela é bíblica, né? Essa questão. E outra que hoje já se tem uma visão um pouco diferente da mulher que trabalha no lar. Que até há pouco tempo, tu perguntava para uma criança, pergunta até hoje, a tua mãe trabalha? Não, a minha mãe não trabalha. É a que primeiro levanta da casa, a última que dorme, a que cuida das contas da casa, cuida do trabalho, né? Então essa questão ainda está proliferada.
As crianças não dizem a minha mãe trabalha em casa. Ou mesmo as pessoas dizem, não, eu não trabalho fora, eu estou em casa. Como se isso também não fosse um trabalho, né? E a gente sabe que isso foi um trabalho hercúleo das mulheres em casa. Só que não era trabalho por não ser remunerado, né? Não se considerava trabalho. E também assim, olhando assim, também um trabalho nem sempre tão público. Exato. Né? Porque nós tem a área da educação, passa a ser um trabalho público. A área de saúde passa a ser um trabalho público. Né? Agora, quantas e quantas e quantas mulheres, ou para não dizer todas, né? Elas não estão no anonimato mesmo, né? Assim, enclausuradas, para se dizer assim, lá dentro da sua casa, fazendo tudo, para não dizer quase tudo, né? E de Só repente, são vistas aquelas apoiadas por legislação. Eu vou dizer assim, eu pensei lá, é uma coisa minha, né? Acho que cada um pode ter pensado isso. Eu comecei a pensar, enquanto vocês estavam apresentando o livro, entregando, eu comecei a pensar nos feitos da minha mãe. Eu digo, puxa vida, ela veio a conhecer praia quando tinha mais de 50 anos, era uma costureira, né? Fez vestidos para muitas pessoas importantes aí e tal, mas ela sempre no quartinho dela, né? E hoje é interessante isso, esse anonimato delas, porque quando nós convidamos mulheres, muitas, sobretudo essa no anonimato... Eu não estou dizendo aqui que devia estar no livro, não é isso. Mas elas diziam, mas eu? Por que eu? Tá? Porque, veja, esse anonimato, uma costureira, nós contemplamos aqui 2 ou 3 costureiras, por exemplo, que ficaram a vida inteira numa máquina, com as costas curvadas, costurando, bordando para os outros. Talvez nunca foram a um baile de gala, mas faziam os vestidos. Viviam no anonimato, mas colaboravam. Então, veja essa percepção da própria mulher de se considerar anônima. A minha faculdade, posso dizer que foi feito na PUC, ele sabe que a PUC não é barata, e todo mundo sabe. Eu não estou querendo ressaltar que eu fiz na PUC, estou dizendo que a minha faculdade saiu numa máquina de costura. Veja bem. Né? Então, não fosse isso, talvez eu não sei onde. O que tu sentiste nisso, Zeni? Né? Que tu entrevistaste muitas também. Muitas histórias bonitas, algumas assim que não eram tão salientes, que as pessoas não sabiam também. Agora tem aquele velho ditado que diz o seguinte, né, que por trás de todo grande homem existe uma mulher, né? Vocês encontraram muitos homens com as mulheres escondidas, assim, digamos, escondidas daquela uma grande mulher. Encontramos. Se não fosse ela, talvez ele não fosse as tão alto. As histórias aí vão mostrar muito isso, viu? Os feitos de muitas mulheres vão mostrar que quem fez foi, e quem levou a fama foi. Ou seja, quem fez foi a mulher, quem assinou foi o homem. Foi, exatamente. Mais ou menos isso, exatamente. Nós temos muitas delas. As histórias contadas hoje, ou por netos, por parentes e coisa, mostraram muito isso, sobretudo antigamente. É muito contado ali. Hoje alguém tirou uma fotinho e me mandou hoje de manhã, rindo, né, e disse, poxa, e eu não nasci nesse tempo, que mostrava ali que o marido fazia isto e a mulher era observada e cuidada por ele e ela fazia o que ele determinava. E alguém me postou rindo hoje, né? Poxa, não nasci nesse tempo. Mas falando da repercussão do livro, as coisas andaram bastante ontem, porque algumas pessoas já postaram a página delas, ou da avó, ou da tia, ou não sei o quê. E, por exemplo, tem uma menina daqui, que é juíza em Curitiba, e que já me postou ontem mesmo, que a família dela vai comprar mais livros porque ela quer, porque imagina, a minha avó, fiquei felicíssima com o que foi escrito dela, achei que nunca, nem eu conhecia algumas coisas da minha avó. E ela disse, eu ficava na casa dela quando criança, e eu não conheci coisas da minha avó.
Outra pessoa aqui de Santa Catarina, também, ontem, colocando, e ele não tem nada a ver com a região, mas ele viu coisas postadas e que ele ficou encantado com o que foi escrito, né? Eu também não conheço a pessoa, mas me passaram para mandar um livro para ele, que ele está querendo comprar o livro. Então, eu acho que nós vamos ter histórias surpreendentes ali mesmo. A repercussão até foi além do que esperávamos. Sim, eu estava vendo. Foi ótima. Hoje a da Márcia Detoni, que também trabalhou tantos anos na BBC de Londres e tal. Sim. Um comentário muito interessante, muito bom, como erechinense que ela faz. Recebemos já convite para lançar o livro em Porto Alegre. Olha. Tem seria como. quando nós estamos em dúvida tem se com as mulheres, deve sair a feira do livro igual em Porto Alegre. Não sei, não. Mas vamos ver, a gente Tá. tem recebido, assim, de vários lugares, do exterior até, comentários que já receberam. Então, os meios de comunicação, em 24 horas, fizeram a obra ficar Que as pública. pessoas que estavam lá e Logo receberam postaram. o livro, tiraram fotos de partes que lhe competem, coisas que eles acharam engraçado, né? Coisas que... Eu vi ali gente bem próxima e que viveram muito com a avó e colocaram lá. Eu nunca soube isso da minha avó, mas que interessante. Não esqueça que era proibido contar a vida passada, até por questão de segurança. Sobretudo a imigração que veio perseguida assim? por guerra. Por guerra, os estudos mostram que eles não falavam para os filhos os problemas que eles tinham passado. Porque se identificasse que eles eram de tal lado e coisa, poderiam ser perseguidos. Então, isso eu tive vários depoimentos num outro trabalho que eu fiz, em que era mantido segredo do passado deles, de medo de serem conhecidos e serem perseguidos. Por isso, agora, muita gente que sabe as histórias pode contar. Hoje, há liberdade de falar. Tá. Então, além de surpreender alguns casos, ou muitos casos, os próprios familiares, né? Sim. Especialmente netos e filhos, né? Mas nunca imaginei que a avó, Que era isso, assim, aquilo e tal. Imagina o público que eu conheço de vista, eu conheci de vista, né? Sim. Deve ser um material de pesquisa muito interessante, né? A nova geração. E quem hoje quiser, por exemplo, fazer estudos sociológicos, estudos políticos, estudos de gênero, tem muito aqui dentro que possa ser feito. Dissertações poderão ter como ponto de partida isso. Aqui dentro nós temos 3 contempladas no livro e acabou de entrar mais uma, né, que também está contemplada no livro, que é a nossa chefe aqui, a Sandra Machado, né? O canal é nosso, assim, Já saiu. falar, né? Já se mandou. Amigo, eu gostaria de fazer ressaltar um assunto. Claro. A obra, a princípio idealizada pela nossa presidente da academia, Helena, também foi, além de ter um ótimo conteúdo intelectual, foi também um trabalho imenso, trabalho braçal. Ela diagramou todas as páginas, ela fez toda a diagramação, assessorada também, né? Mas essa obra tem o coração e a alma e os braços e as mãos das autoras. Das autoras. Das autoras e outros colaboradores também. Eu quero ver quem é que vai ser a biógrafa da Helena Conforto. Ai, Eu já estou lavando as mãos agora. Não, porque eu não gostaria de ser, mas porque vai ter... vai passar longe de 1000 páginas. Vai ser uma pessoa bem iluminada, porque conteúdo terá. E tem. A gente faz o que pode e que gosta de fazer. Eu faço de coração mesmo. Mas é um trabalho assim de Eu acho que é importante colocar assim que há tempo as pessoas vêm se reunindo nas quintas-feiras à tarde, né? Sim. Para trabalhar sobre a obra, para discutir, para voltar atrás. As coisas não foram muito planas em todo o tempo.
sabe? Então, se teve muitos reveses e retornos nisso, até o lançamento culminou assim, né? Porque preparamos 2 lançamentos, o primeiro pela situação caótica que o Rio Grande do Sul vivia, né? Teve uma quinta-feira, que eu acho que foi a quinta-feira trágica do Rio Grande do Sul, e nós lançaríamos a obra no sábado e tivemos que voltar atrás de última hora. Aliás, né? lá, assim, prudentemente mesmo, Prudente. né? Porque Sim, eu acho que seria... também passou a chover aqui, uma barbaridade. Não é que seria um momento de festa, seria um momento cultural, mas mesmo assim é um momento, se viu ontem, é um momento de regozijo, e isso seria afrontar a dor do Rio Grande do Sul. Daí marcamos para outra data, e mais uma vez até me disseram na entrada ali ontem, que quando quiserem que chova, eles vão nos pedir para lançar um livro. Se vai chover, com certeza. Porque, de novo, no nosso dia do lançamento choveu, e choveu bastante, passou quase o dia sem chover, e a partir das 4 da tarde choveu pra caramba, né? Então, até desse tipo de revés, e a gente ficou surpresa de ver muitas pessoas que passaram dos seus 90 anos lá presentes, numa noite de muita chuva também. E aquilo que tu disseste, né? Ver a alegria e a emoção estampada nas pessoas e em todos os seus familiares. Essas coisas, sinceramente, não têm preço, porque todos nós vamos passar, inclusive os que estão aqui, e só que a obra vai ficar. Sim. A obra vai ficar. Nós já tivemos, né, hoje o reconhecimento, inclusive, da administração municipal com relação à obra. A obra vai ser enviada para todas as escolas, vai estar na biblioteca municipal, vai servir também para a administração municipal, muitas vezes, dar de presente para algum visitante. Então, para nós que fizemos essa obra, é motivo também, né, e as próprias empresas que nos apoiaram nesse início, porque a conta estava correndo por nossa conta. Nós não temos um projeto que foi feito para ir atrás de uma lei de incentivo. Então, nós tivemos ali a Brastelha, tivemos Mores e Associados, a Cavalete e a URI Erechim e o Residencial Imigrante, que nos deram um apoio significativo. Né? Sem dúvida. Até eu queria só esclarecer uma coisa. Nós não procuramos lei de incentivo à cultura para essa obra, porque as famílias, uma família quer 3, a outra tem 10 filhos, vai querer 10. A lei de incentivo exige que seja dado gratuitamente o livro. Exatamente. Então, como faríamos uma distribuição equitativa, equânime, entre as 200 mulheres, quando para alguns ficariam na prateleira e outros não teríamos. Então, nós optamos por não ir buscar lei de incentivo, pedimos apoio inicial, ao menos para empresas, e as pessoas estão adquirindo. Cada mulher recebeu um volume autografado pelas 5 autoras, e os demais volumes são vendidos, então, comercializados. Só quero fazer um reparo aqui, se me permite. O livro, então, foi lançado no último dia 25. 25 de junho. Né? Dia 25 de junho. E também ninguém fez nenhuma referência que o governo A, B ou C vai doar o livro, não sei o quê. É o município de Erechim. O município de Erechim. Secretaria de Cultura. Estaria doando através da Secretaria de Cultura do município de Erechim. Então não tem nada a ver com quem está no poder, quem não está no poder. Exatamente. Absolutamente. Né? E ele foi adquirido para as escolas, né? E para a biblioteca pública, né? Ele não será doado para outras pessoas. Não. Ele tem uma finalidade especificamente cultural. Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e depois nós vamos ver se ele está vendo, não está vendo, onde ele pode ser encontrado, enfim, né? Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo.
que olha para frente, mas está sempre ao seu lado, que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi Uniestados, nossos queridos parceiros já de longa data. Volto a agradecer mais uma vez essa mão dupla aí, dá para se dizer aí, né, que a gente está, olha, há quase beirando os 15 anos, dá para se dizer. Juntos aqui, o que não em comunicação não é fácil você manter a Zeni sabe mais do que qualquer um a respeito disso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, esperamos estar devolvendo à altura a confiança que os senhores depositam aqui no programa Painel. Zeni, você falou muito pouco aí, né? Eu não sei se tu gastou escrevendo tudo. Não, é que tem duas maiores aqui. Ainda tá bom. Sem altura. Tá bom. E referente ainda ao livro, eu gostaria de parabenizar a artista plástica Nazaré Zílio, que foi convidada para ilustrar cada capítulo e cada área com uma obra de arte. Inclusive, quem esteve no evento no dia 25, as obras estavam lá expostas, muito lindas, e podem ser vistas agora também no livro. Sabemos também que futuramente estas obras, porventura a Academia Erechinense de Letras tenha uma sede própria, elas possam estar lá expostas. Nazaré, nós te agradecemos pela bela obra que engrandeceu e fortaleceu a nossa obra, essa obra-prima da literatura erechinense. Deu um brilho todo especial, né, ao livro como um todo, assim, ele está muito bonito, bem apresentado, bem diagramado, né? Obras da Helena. Bem escrito, eu acho que assim ficou muito legal, acho que ficou assim uma leitura agradável e a gente vai se surpreendendo a cada um, assim, e agora, quem vem e tal. Hoje, e até porque quando a gente observa assim, o livro não é só da escrita, ele tem ali pintura. Nós tivemos no momento porque ele está dividido em muitas áreas, mas o momento do lançamento apresentou lá as obras dela expostas. Nós tivemos música também naquele momento, que eu acho que emocionou a muitas pessoas no início, Maurício cantando Ave Maria de Gounod, acompanhado ao piano, né? Então, acho que foi um momento, além de lançamento de livro, um momento de arte, que eu acho que foi um momento de enlevo para as pessoas que lá se encontravam. O que demonstra que há, sim, um gosto, há público para esse tipo de, né? E eu acho que há pessoas também disponíveis e pessoas que gostam de ajudar e colaborar. E como foram citadas as 5 empresas que nos ajudaram a patrocinar, nós tivemos outros colaboradores também, que gratuitamente trabalharam. Então, a artista plástica que ilustrou todos os capítulos, fez 14 obras-primas aqui, criação para o livro. Nós tivemos a diagramação, que eu fiz parte, sim, auxiliada pela Edina Ouro de Mamã, que nos ajudou a trabalhar. A finalização com o Alprint, com o Darcy Varela, que também nos auxiliou. Tivemos a capa do Francisco César Grotti, que fez também gratuitamente esse trabalho, arquiteto. Muitas fotos nos foram cedidas pelos arquivos do Roberto Acma e a Maria Lúcia Carraros Maniotto, gratuitamente foram cedidas. Então, todos eles
eles, e ainda tivemos a catalogação da Sandra Milbrat, que cataloga a nossa obra. Enfim, nós tivemos toda essa participação de pessoas que gratuitamente estiveram conosco. A eles nós agradecemos, bem como as empresas patrocinadoras que nos ajudaram, uma vez que a obra é paga, e agradecemos também a Edelbra, que imprimiu a obra em tempo reduzido, porque sempre que se acaba uma obra, falta tempo para que ela fosse entregue até o dia, nós queríamos até o dia 2 de maio, eles nos entregaram em tempo recorde esta obra. E temos um prefácio que foi uma obra-prima que foi escrito pela doutora Diana Cesarin Zanata, nossa delegada, que fez um texto maravilhoso aqui. A ela, nosso abraço, nosso agradecimento especial. Recomendo a todos que leiam esse texto, que ele é primoroso. A Helena, ali colaborando, ela foi que criou em Erechim, que criou a Delegacia da Mulher. Foi um dos motivos que nós a escolhemos, porque ela foi quem trabalhou pelo bem da mulher erechinense, pela saúde física e mental, como a gente diz. Ela foi a que criou a primeira Delegacia da Mulher e foi a primeira delegada da mulher em Erechim. Então, acho que já que nós estamos até lembrando e fazendo alguns agradecimentos, a gente tem um agradecimento muito especial ao URI Erechim, que nos colocou toda a estrutura e todos os funcionários à disposição naquela noite da apresentação, né? E tanto para a chegada, tanto para os 2 momentos que nós tivemos lá e tivemos que desmanchar o cenário, quanto para este, e depois na retirada dos materiais e tal, nós tivemos o apoio deles, porque sempre tudo isso incide em custos. Sem dúvida. A gente quer agradecer de modo especial à URI. A academia, como todos sabem, não tem sede própria, então nós dependíamos de alguém que nos acolhesse, que fomos acolhidos com todo carinho nos 2 momentos em que devíamos fazer o lançamento. Presidente, agora deixa eu falar um pouquinho da academia. Presidente, a senhora já conseguiu vislumbrar uma luz assim existe algum fato concreto que possa fazer com que a academia venha a sonhar, assim, vou repetir, concretamente com a possibilidade, assim, de um dia vir a ter sem entrar em governo A, B ou C, porque esse é um pleito que remete a outras administrações, enfim, entende? É um pleito da academia que existe há quantos anos? Hoje você é da academia e você sabe que o que mais se faz lá... Em novembro, 10 anos. Ou seja, tem uma casa própria. A gente já andou por todos os cantos e lados pedindo. Nós temos promessa da municipalidade de que será construído um centro, ou então será adequado uma casa de cultura em Erechim. Será feita a adequação já a um projeto para se trabalhar isto. E nessa casa de cultura, que seria feita até próximo ano, possivelmente, haverá sala para várias entidades que, como nós, não tem sede. Então, seria dado para cada entidade uma sala, um espaço onde elas possam. Hoje, nós até poderíamos utilizar uma pequena sala mínima no Centro Cultural 25 de Julho, mas ela não atende ao objetivo nosso, porque ela não permite sequer que realizar uma reunião. Então, nós utilizamos hoje a estrutura para reuniões da URI Erechim, que gentilmente nos cede o plenarinho para todo mês realizarmos a reunião. Reuniões festivas nós temos feito em locais públicos, onde temos apoio das pessoas, e agora para estes eventos maiores, então nós pedimos o apoio de entidades culturais, sobretudo a universidade, da qual nós fazemos parte. Então ela nos acolhe com todo o carinho e com toda a estrutura física e humana necessária para a realização dos eventos. Então este evento realizado dia 25 teve toda a chancela da URI. Ele foi coordenado o lançamento pela Lúcia, com o setor
setor de comunicação e o protocolo, e com todo o aval da direção, ao Paulo Giolo, ao Paulo Sponchiado e ao Adilson, nosso grande agradecimento. E extensivo à equipe do setor de comunicação, sobretudo ao Rodrigo Tchequete e a sua equipe. Exatamente. A Rosa do protocolo. A Rosa Orso do protocolo, que foi fundamental para nós. E ainda as nossas auxiliares lá no lançamento, que estiveram, a Nadir, a Manuela, a Janice, a Bárbara também. E a todos os membros da Academia Erechinense de Letras que colaboraram conosco, estiveram lá nos ajudando na distribuição de livros, na recepção, enfim, todos que estiveram conosco. Sabe, hoje, nesses momentos, a gente se surpreende bastante. A gente muitas vezes diz assim, a cidade não colabora com cultura, não é bem assim. Sabe, quando as pessoas são chamadas, são acolhidas, se mostra a importância que elas têm para a gente. Nós tivemos um afluxo de pessoas muito disponíveis a nos ajudar, porque nós não dispunhamos de dinheiro, de projeto nenhum, era nosso mesmo. A disposição das pessoas para ajudarem, a gente realmente nota isso que tu observaste antes, que as pessoas gostam disso, que elas estão sedentas por esses momentos de enlevo, de momentos para estarem com outras pessoas e felizes, não para ouvir só problemas. Mas alguém está me perguntando lá de casa, eu consigo ouvir aonde eu consigo o livro, né? Bom, como nós não temos, nós já consegue. Como nós não temos sede, então o livro é conseguido com todas nós, tá? A gente mas depois pode dar. Por enquanto não. A gente está, por enquanto, comercializando nós mesmas e assim fazemos por telefone, conversamos, e quem tiver interesse pode fazer contato com as 5 autoras. Isso. E mesmo se ligar para a universidade, lá a Rosa vai indicar com quem se então compra. Faria contato, digamos, nem todo mundo tem o contato aí de vocês, assim, né? Mas fazendo contato com a Unicampus de Erechim, que é 529 mil, né? Isso. Ela peça para falar com a Rosa. Isso, ela encaminha. Ela encaminha. Ela encaminha nossos contatos. Ela encaminha para quem ligar e conseguir. E depois nós vamos ver alguns lugares onde seja possível, vamos disponibilizar e anunciar numa rede social, algum lugar. A pergunta que eu mais ouço depois que é lançado esse tipo de obra, assim, onde é que eu conseguiria aí um livro e tal? Sim, né? É verdade. Mas você tem nossos contatos, pode ter a liberdade de dar os contatos. Sei, e eu vou fazer isso, né? Mas, de repente, em casa, eu já fui na livraria tal, não achei, onde é que eu poderia? Que bom. Bom, eu quero cumprimentar as 3 e também a senhora Wanda, a Neuza Garcês, pelo excepcional trabalho de resgate, e espero que ele possa ter acendido, digamos assim, um querer, uma vontade de levar adiante, porque eu creio que não será muito difícil descobrir mais 100 ou 200 pessoas, né? Porque é um trabalho que, enfim, vai ficar. Se não fosse a história, meu amigo... E hoje a gente gostaria que as outras pessoas, as outras mulheres, com essa obra se sentissem homenageadas também, porque ou elas são amigas ou elas são descendentes, e acima de tudo, todos nós somos de Erechim, então elas estão homenageadas também. E a gente quer, antes de encerrar, dizer a Ode que na página 454 ele está na obra, tá? Nos velhos tempos da Os velhos Mas não é tempos só da Rosa sobre mulher? Serra, ele está na obra. E nós queremos hoje, então, em nome das 5 autoras, te passar um exemplar do livro com o nosso... Muito obrigado. Com o nosso muito obrigado mesmo. Olha, eu não preciso comprar o livro. Mas compra para presentear alguém. Compra para presentear alguém. Pessoal, amigo, hoje o resultado de um trabalho que nos orgulha, com certeza, orgulha mesmo. Boa leitura, assinado todas as... Parabéns. Eu sempre gostei de biografias, sempre gostei de biografias, e esse aqui eu também vou ler com muito cuidado aqui, né? E tomara que vocês realmente possam... Zeni, muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos por estarmos novamente aqui,
E convidamos a todos que gostariam de ler nosso livro que nos contatem. E agradecer a todas que fizeram parte do livro e principalmente as minhas confreiras da Academia Erechinense de Letras por ter me incluído neste grupo maravilhoso, resultando nesta obra primorosa. Doutora... Eu vou sentir falta das nossas tardes de quinta-feira, na qual em 2 anos nós praticamente nos reunimos para tomar um café, um chimarrão, discutir, brigar, chegar num consenso e trabalhar sobretudo. Tá? Então, obrigada às colegas coautoras que estiveram conosco nesses 2 anos e meio, obrigada a toda a academia e obrigada à comunidade, além dos que nós já agradecemos, obrigada a toda a comunidade por acreditar que a Academia Erechinense de Letras é uma entidade hoje que representa a cultura em Erechim. Obrigada hoje pelo espaço, meu agradecimento especial a todos vocês. Doutora Lúcia, também, muito obrigado por atender o convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho também. Eu é que agradeço hoje e muito obrigado pela tua presença, sempre divulgando o nosso trabalho. Isso é extremamente importante. Não é porque o livro é de mulheres que os homens não estejam muito presentes na nossa vida. A gente gosta demais de vocês. Ok, tá? Eu não tenho a pretensão de falar em nome de todos os homens, mas se pudesse me ser concedido esse direito, digamos assim, eu queria dizer muito obrigado pelo trabalho que vocês estão presenteando a comunidade de Erechim. O tempo haverá de reconhecê-las na medida mais justa possível. Uma boa noite a todos e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.